O termômetro, ele foi criado, na realidade, o primeiro medidor de temperatura, o primeiro sensor que media a temperatura era o termômetro. E o termômetro foi criado lá no século XVII pelo estudioso, pelo cientista, um dos caras mais conhecidos do mundo atualmente, que é o Galileu. Galileu, ele foi o pai do sensor de temperatura, porque ele foi o primeiro a criar o sensor de temperatura. Qual era a finalidade desse sensor que ele tinha criado? A finalidade era para ser utilizado com finalidade médica, ou seja, você para medir temperatura corpórea e meteorológica para medir a temperatura do ambiente. Essa era a necessidade naquela época e por isso foi criado. Lá no século XVIII, esses termômetros passaram a ser mais conhecidos e ele passou a ter uma escala maior, porque eles utilizavam mercúrio para medição de temperatura. E por que eles utilizavam mercúrio? Porque a expansão do mercúrio, quando há temperatura, você tem uma expansão de fluidos, o fluido expande. Então havia uma expansão e eles conseguiram controlar essa expansão e, consequentemente, fazer a medição de temperatura. Então, o primeiro sensor de temperatura, você tem que entender isso, foi o cara lá, foi o Galileu, e ele foi utilizado para fins médicos e meteorológicos, beleza? Galileu foi o pai do sensor de temperatura. Qual que era as características do medidor de temperatura? Primeira coisa que você precisa entender também, ou primeira não, na realidade, outra coisa que você precisa entender é que medição de temperatura por termômetro e, pasmem, existem hoje em indústrias, eu já vi muito sendo aplicado em setores de refrigeração, compressores de amônia e tanques de amônia, termômetros. Você vê lá o termômetro para você, por exemplo, descobrir qual que é a temperatura de sucção e a temperatura dentro de um tanque. Tem um termômetro mesmo lá, termômetro de mercúrio. Então, qual que era a característica? Como que eles conseguiam medir temperatura utilizando o termômetro? Justamente pela lei da expansão dos líquidos. Então, se o líquido expande e se você consegue controlar ou ter uma função matemática para controlar, não para controlar, mas para configurar a expansão desse líquido, consequentemente você vai conseguir fazer medições. Então, como o mercúrio era um ótimo componente e havia uma ótima expansão, ele foi muito utilizado. Então, a expansão, o ato de expandir, o ato do mercúrio expandir é um efeito mecânico, beleza? A expansão por si só é um efeito mecânico. E hoje eu tenho dois tipos de termômetros que utilizam o efeito de expansão para medição de temperatura. O primeiro tipo é o termômetro de mercúrio. Ele é um dos mais utilizados. E ele é melhor, eu coloquei aqui até uma informação muito interessante. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, eu coloquei aqui uma informação muito interessante. Opa, ficou ruim pra caramba, mas ficou aqui. Uma informação muito interessante que é, ele é melhor devido ao coeficiente de expansão dele, beleza? E baseado também no ΔP, ele é estável mediante a pressão. Por isso que ele é até utilizado, por exemplo, nas variáveis, nos sensores analógicos de aeronaves. A gente também tem o termômetro de álcool. Aqui está o termômetro de álcool. Deixa eu pegar minha mesa digitalizadora aqui. Então, o termômetro de álcool também é muito utilizado. Muito utilizado. Então, esses são os dois principais termômetros. Assim, vamos voltar. Vamos recapitular. Esses são os dois medidores de temperatura que têm como efeito mecânico a expansão para medição de temperatura. Beleza? Então, preste atenção. A gente tem dois medidores de temperatura e nesse caso são os termômetros, um é de mercúrio, um é de álcool. O mercúrio ele é mais preciso devido às variações e ele conseguir se comportar bem a pressões atmosféricas diferentes, certo? Qual eram as características do termômetro e que são características atuais ainda? Primeiro, o termômetro, ele tem algumas características assim. Como que você vai medir? Qual é a forma que você pretende medir a temperatura com o termômetro? Então, existem diversas formas. Aqui eu coloquei três. Termômetro parcial, termômetro de imersão total e termômetro de imersão completa. O que acontece em cada um dessas variáveis e dessas leituras? Quando o seu termômetro ele é mergulhado em algum local para medir temperatura de forma parcial, como esse primeiro exemplo aqui, ó. Cadê o meu mouse? Aqui, como esse primeiro exemplo, beleza? Quando ele é submergido ou colocado em algum lugar de forma parcial, ou seja, eu tenho um fluido aqui e eu coloco só parcialmente esse fluido dentro
Eu coloco parcialmente esse termômetro dentro do fluido. O que vai acontecer? Primeiramente, eu vou ter dois ΔTs, ou na realidade eu vou ter duas faces de temperatura. A temperatura do meu fluido e a temperatura externa ao meu fluido. Então, essa diferença de temperatura acaba gerando um erro e torna a leitura desse sistema não tão preciso. Beleza? Então, o ideal quando você for utilizar um termômetro em algum sistema é que ele esteja ou submergido totalmente ou completamente. E aí sim você vai ter uma leitura mais precisa. Quando você tem uma submersão parcial, você está sujeito a erros maiores por causa da diferença de temperatura dos dois meios. Por exemplo, nesse caso, um meio é líquido e o outro meio é o próprio ar ambiente. Como existem temperaturas diferentes entre os dois, eu vou ter um erro maior. Isso é importante você conhecer justamente porque quando se fala de instrumentação industrial, uma das maiores preocupações é encontrar o erro ou descobrir qual que é o erro de um sistema. Então, às vezes, o erro de um sistema em algum instrumento industrial está justamente na forma como ele foi instalado no seu sistema. Beleza? Então, eu queria falar só isso do termômetro mesmo, que utiliza como meio de medição de temperatura a expansão de líquidos, que pode ser o álcool ou o mercúrio. Agora vamos para alguns que são mais utilizados e empregados na indústria. O primeiro efeito mecânico que eu falei é o efeito de expansão, que é utilizado para medição de temperatura. O segundo efeito mecânico que eu quero falar aqui são os termômetros conhecidos como termômetros bimetálicos. O que é um termômetro bimetálico? É dois metais que fica um colado no outro, porém cada um desses metais possui um coeficiente de dilatação diferente. Eu tenho dois metais, um colado no outro, porém cada um desses metais possui um coeficiente de dilatação diferente. Então, quando você submete esses dois metais, que estão um colado no outro, a uma determinada temperatura, você vai perceber que a deformação dos dois será diferente. E porque a deformação dos dois metais, formando o bimetal, ela é diferente, é por meio dessa deformação que eu consigo descobrir qual que é a temperatura, mas ele é mais utilizado atualmente para sistemas de segurança. Então, onde é utilizado a ação de deformação, de dilatação térmica na indústria? Ele é utilizado principalmente em sistemas on-off, em termostatos e disjuntores. Beleza? Então quer dizer que um disjuntor tem um sensor de temperatura? Sim, um disjuntor tem um sensor de temperatura. Ele fica ali meio que monitorando a corrente, justamente para que se houver uma corrente acima de uma corrente pré-determinada, uma corrente nominal, ele vai aquecer esses dois bimetal e vai abrir o seu circuito, impedindo que haja uma queima no seu sistema. Então, é muito utilizado para fins de proteção. É uma espécie de sensor, sim. Então, voltando aqui, os termômetros bimetálicos, uma das utilizações desse termômetro bimetálico é no disjuntor. A gente vai ter aqui, ó, no número 3 aqui, ó, o nosso bimetálico, beleza? Então, quando ele aquece, vai ter uma deformação e essa deformação vai abrir o meu circuito. A gente vai ver isso também em termostato e em outros lugares. Então, já falei de duas formas de medição de temperatura. A primeira é por expansão de líquido, beleza? E é importante você conhecer, que são os termômetros de mercúrio e de álcool. E a segunda é por deformação mecânica, por causa que o bimetal possui coeficiente de dilatação diferente. Essas são as duas formas que eu já tratei sobre medição de temperatura. Alguma dessas formas é aplicado industrialmente com finalidade de medição de temperatura com nível de precisão a fim de ser utilizado futuramente como controle? Não. Você não utiliza o termômetro de mercúrio ou álcool e nem os bimetálicos para fazer controle de temperatura. Você tem que utilizar outros sensores. Mas antes disso, eu quero te mostrar apenas um, que são os termômetros manométricos. E o que acontece? Eles variam a temperatura baseado na variação da pressão. Então, eu tenho uma variação da pressão no meu sistema. Se você estuda gases ideais, você vai ver que a gente tem variação, geralmente, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão e aumenta o volume. Você tem a troca de pressão, temperatura e volume. Então, ele pega essa característica dos fluidos e utiliza a característica, a grandeza física pressão para justamente descobrir qual que é a temperatura do seu sistema. E é muito utilizado, e eu garanto que vocês já viram se você já trabalhou alguma vez em algum sistema de refrigeração, que são os compressores de amônia. Compressor de amônia em sistemas de refrigeração, principalmente em grandes utilidades, cara, usa isso aí em
toda e qualquer conta, para medir pressão de sucção, para medir pressão de descarga, para medir pressão lá no seu sistema de condensado, para medir pressão nos tanques. Então é muito utilizado. Você vai ver também em sistemas de ar de alta, você vai na descarga do sistema de ar de alta, você vai ver em locais como nitrogênio, quando você tem o gás nitrogênio ou o gás CO2, tudo isso você utiliza termômetros manométricos para medição de temperatura. Só que nenhum desses sensores até agora, ele irá fornecer um sinal para fim de controle. Agora,